capacidade de identificar as causas dos eventos é uma marca do entendimento humano. A gente só consegue entender a nossa experiência com o mundo se a gente pensar em termos dessas relações de causa e efeito. Vamos pensar num exemplo aqui agora para isso ficar mais claro. Vamos considerar a seguinte situação: você chega na sua casa, olha para a janela e a sua janela, o vidro da janela está quebrado. E aí você olha para o chão e tem uma pedra no chão. Bom, nesse caso é claro que alguém jogou uma pedra na sua janela, né? Então todo mundo consegue conectar essa relação de causa e efeito, né? Nota que você não estava presente quando a pessoa jogou a pedra na sua janela, né? Você já chegou em casa, e a janela já estava quebrada. Então você não viu o evento acontecendo, mas mesmo assim você consegue entender o evento, você consegue entender o que aconteceu, porque você tem essa capacidade de conectar eventos, né, como causa e efeito. Então a gente só consegue pensar nesses termos, né? Se a gente pensa em um evento, a gente imagina que esse evento tem alguma causa, né? É difícil, para não dizer impossível, né, pensar em algum evento que não tenha causa. Isso vale para tudo, para todos os eventos, exceto para a mecânica quântica. Então nesse vídeo a gente vai falar sobre esse conflito que existe entre causalidade, né, que é essa relação entre causa e efeito, né? Então o conflito entre a causalidade e a mecânica quântica. Bom, nesse vídeo ele vai ser dividido mais ou menos em duas partes. Assim. Nessa primeira parte eu quero mostrar assim, como que a causalidade ela é intuitiva, né? É um elemento muito intuitivo, assim, a gente consegue desenvolver e estabelecer relações causais quase em todas as situações da nossa vida, né? Então como é natural para a gente pensar que existem essas relações de causa e efeito, né? Ou se elas existem no mundo ou não, não sei, mas assim, é natural pensar que a gente consegue fazer essas conexões, né? Que a gente consegue entender o mundo através dessas conexões. Isso é muito natural para a gente. Agora, na segunda parte do vídeo, então eu vou falar como é que a mecânica quântica viola isso, né? E que é algo assim inédito na história da ciência e super estranho. Esse é o canal Cientificar, é um canal de divulgação científica, que a gente vai falar sobre física, sobre ciência, sobre filosofia da ciência, e se você gosta desses temas, se inscreva no canal e assim o YouTube vai te indicar os próximos vídeos que a gente vai postar. Existe um componente muito intuitivo na causalidade, né? A gente, nesse exemplo que eu dei da janela quebrada, né? Alguém joga uma pedra e quebra a janela, e você chega em casa, a janela já está quebrada, você nem viu a pessoa jogar a pedra e tal. A situação é, você viu a janela quebrada, você viu a pedra no chão e você conectou esses dois eventos, né? Você conectou o evento pedra lançada com janela se quebrando, né? E você não viu isso acontecer, mas a sua capacidade cognitiva, você tem capacidade cognitiva para fazer essa conexão, né? Todos nós temos. Isso parece muito natural, né? Algo que o ser humano é algo intuitivo mesmo. Agora, a gente pode pensar em situações que são um pouco mais complicadas, né? Que envolvem, por exemplo, noções de estatística, né? Tipo, casos em que você tem, para você entender essa relação de causa e efeito, você precisa considerar lá uma amostra de um número muito grande de eventos e tudo, né? Então, a causalidade, ela, em alguns casos, no dia a dia, por exemplo, a gente consegue reconhecer vários eventos, né? Por exemplo, se você bater na mesa, você sabe que você vai escutar um barulho, né? Porque a causa desse barulho é justamente o fato de você ter batido na mesa. Esses são casos simples de causalidade. Agora, a gente consegue identificar a causalidade também em casos um pouco mais complicados, né? Um caso que seria um pouquinho mais complicado, nem é tão complicado assim, né? Mas a gente pode pensar o seguinte, né? Mas que a gente teria que pensar assim, em termos estatísticos, o exemplo. Vamos pegar um exemplo no campo do esporte, no esporte, né? Vamos pensar um exemplo do futebol, né? Se a gente considerar os times, o investimento dos times de futebol, né, o quanto de dinheiro que eles colocam lá por temporada, e considerar os resultados, né, os desempenhos dos times, a gente vai ver que existe uma correlação entre investimento e desempenho. A correlação, ela é uma relação entre a variação de duas grandezas, né? O que isso quer dizer, né? Quer dizer o seguinte, a grandeza, vamos voltar para esse caso do futebol, né? Você tem lá o desempenho dos times, né? Você tem desempenho dos times e você tem investimento nos times. Quando o investimento nos times aumenta, o desempenho deles aumenta também. Então existe uma correlação. E quando o investimento do time diminui, o desempenho do time também diminui, né? Existe uma correlação, então, entre essas duas grandezas, né? A primeira grandeza é investimento no time, a segunda grandeza, desempenho do time.
Aqui, apesar de a gente precisar de estatística para perceber essa correlação, né, porque o futebol é um sistema bem complexo, né, as situações que envolvem o futebol elas são complexas, então você vai ter ali vários outros fatores que vão interferir e tudo, mas assim, aí você teria que fazer um estudo mais cuidadoso para verificar essa correlação, que existe essa correlação. Mas ela, uma vez identificada, né, ela é meio que esperada, né, meio óbvio assim, né, porque o time que investe mais, ele vai contratar melhores jogadores, um técnico melhor, vai fazer, sei lá, um centro de treinamento melhor. Então a gente espera que esse time tenha um desempenho melhor, né, já que ele vai ter melhores condições para jogar o campeonato. Então nesse exemplo, apesar de ter uma estatística envolvida, ainda assim a gente consegue ter uma intuição boa sobre isso. Tem casos em que a nossa intuição começa a falhar, né, que é o seguinte, vamos pensar nesse exemplo aqui agora. Vamos considerar o seguinte exemplo, né? Existe uma correlação entre o nível de escolaridade e a expectativa de vida. Bom, isso é algo real, assim, conhecido, né? Esse artigo aqui, eu vou deixar esse artigo também, a referência dele na descrição, né? Os autores discutem essa correlação. Então, nesse caso, a gente teria que pensar um pouco melhor, né? Porque assim, as pessoas que têm um nível de escolaridade maior, elas tendem a viver mais, né? Mais tempo, assim. Então, ela tem uma expectativa de vida maior. E as pessoas que têm menos escolaridade, por outro lado, têm uma expectativa de vida menor. Não existe aqui uma relação causal direta, óbvia, entre esses dois eventos, né? Então, assim, é diferente do caso da pedra, diferente do caso do futebol, que a gente só de escutar, já assim, quando você toma conhecimento do exemplo, né, você já meio que conclui qual que é a relação causal. E nesse caso aqui, né, da escolaridade com expectativa de vida, a situação é um pouquinho mais complicada, né? Parece que não existe uma relação causal direta entre essas duas coisas. Agora, se a gente pensar um pouco, né, talvez até você já tenha chegado nessa conclusão, né, existem outros fatores que interferem tanto na escolaridade quanto na expectativa de vida, né? Existem vários outros fatores. E um fator forte são as condições socioeconômicas, né? As pessoas que têm mais recursos econômicos, elas conseguem ter tempo e disponibilidade, né, para estudar mais. Então, talvez isso faça com que o nível de escolaridade dessas pessoas aumente, mas ao mesmo tempo elas também, por ter dinheiro, né, elas têm mais acesso a bons hospitais e comprar remédios mais caros, tratamentos mais caros. Então elas também conseguem. Então esse fator socioeconômico vai interferir também na longevidade, né, na expectativa de vida dessa pessoa. É claro que esse é um caso mais complicado, um caso que envolve também uma análise estatística, né, porque não são todos os casos. É diferente do caso da pedra, né, que você pode dizer assim, bom, dependendo, claro que se você tiver um vidro blindado, pode ser que não aconteça, mas assim, com um vidro normal, toda vez que você manda uma pedra, o vidro quebra, né? Então, essa relação causal, ela vale em quase todos os casos, você não precisa de ter uma análise estatística, né? Ela é mais direta. Nesse caso, tem pessoas que têm nível de escolaridade alto e que vão ter uma vida curta e tal, isso pode acontecer, mas, assim, considerando uma amostra muito grande, né, de eventos, né, a gente pode chegar à conclusão de que sim, existe essa relação causal, mas a relação causal ela é indireta, né, ela é por causa comum. E a causa comum nesse exemplo são os fatores socioeconômicos. Então a gente viu dois exemplos. Um exemplo em que a correlação é explicada por causa direta, relação causal direta, tipo dos times de futebol, e o outro exemplo em que a correlação, né, entre as duas variáveis é explicada por uma causa comum. Um filósofo contemporâneo chamado Reichenbach, ele vai criar ali um formalismo, né, para a gente entender melhor essas relações causais. Né? E ele vai estabelecer um princípio que ficou conhecido como o princípio de Reichenbach, e nesse princípio ele diz o seguinte, ele fala aqui, quando você tem uma correlação entre duas variáveis, a explicação causal para essa correlação ou é através de relação causal direta, tipo no primeiro exemplo do time de futebol, ou ela é feita através de uma causa comum, né? Tipo no segundo exemplo, né? O caso da relação de longevidade, né? De expectativa de vida e nível de escolaridade. Né? Então são essas duas possibilidades, assim, em geral, basicamente são essas duas coisas que podem acontecer. Né? Quando você tem uma correlação, ou você explica ela por causa direta ou por causa comum. E agora a gente tem que começar a falar sobre a mecânica quântica. A mecânica quântica, existem sistemas da mecânica quântica que violam esse princípio de Reichenbach. Nota que no princípio de Reichenbach ele está captando ali uma noção de causalidade que é essa noção mais intuitiva, é a nossa causalidade clássica, essa que a gente está acostumado, né? Essa que vale para
para você entender que alguém jogou pedra lá na sua janela, para você entender que quando você bate na mesa você escuta um barulho, para você entender aspectos básicos da vida e para a gente entender também temas mais complicados, tipo esse da relação de longevidade com escolaridade e outras várias estatísticas que a gente tem, né? Então, essa noção de causalidade básica é desafiada pela mecânica quântica. Na mecânica quântica existe um tipo de sistema, que são os sistemas, né, que são chamados de sistemas emaranhados, né? O emaranhamento é um tipo de correlação. Então, por exemplo, né, se você tiver duas partículas emaranhadas, né, você pode pensar num experimento que é assim, vou pegar uma dessas partículas e lançar para a Lua e a outra eu vou deixar aqui na Terra. E aí esse emaranhamento funciona da seguinte forma. Você faz medidas na partícula da Terra, você pode fazer algumas medidas aqui, e você simultaneamente pode fazer algumas medidas na partícula que está na Lua também. Você vai verificar que, se essas partículas estiverem emaranhadas, dependendo do tipo de emaranhamento que elas têm, né, você vai verificar que quando você mede uma determinada propriedade da partícula que está na Terra, você tem um valor, por exemplo, positivo. E aí você vai para a partícula na Lua, quer dizer, e aí quem está na Lua vai fazer uma medida lá, simultânea, essa que você está fazendo, e ele vai perceber que a partícula da Lua também tem resultado positivo para essa mesma grandeza. E aí você pode repetir esse experimento muitas vezes, preparando o estado emaranhado da mesma forma, né? E aí você vai fazer medidas na Terra e alguém vai fazer medidas na Lua. E vocês vão ver que essas medidas estão correlacionadas. Toda vez que você mede um resultado e dá positivo na Terra, na Lua também dá positivo. E se você mede o resultado e dá negativo na Terra, dá negativo na Lua também. Nesse vídeo que aparece aqui no card, a gente fala um pouco mais sobre emaranhamento na mecânica quântica. Nota aqui que a gente tem uma correlação, né? E aí, como a partícula uma está na Terra e a outra está na Lua, eu não posso dizer que essa correlação é causada por uma relação direta entre as partículas. Por quê? Porque eu estou pensando que o experimento ele é feito simultaneamente, né? Então, não dá tempo da partícula da Terra comunicar a partícula da Lua, né, de que o resultado daqui foi positivo, né? Se fosse possível fazer esse tipo de comunicação, uma comunicação que a gente, não entende muito bem ainda e tal, mas não dá para supor isso porque ela não teria tempo para enviar um sinal que sai da Terra e chega na Lua. Você está fazendo as medidas ao mesmo tempo, tá? Então a gente vai excluir essa primeira possibilidade, né, de que a explicação causal para a correlação é uma explicação causal direta. Então, lembrando do princípio de Reichenbach, sobra uma outra opção, que deve existir então uma causa comum que explica essa correlação. Mas aí um físico chamado John Bell, na década de 70, ele mostrou que essa possibilidade também deve ser excluída, tá? Esse resultado, a gente conhece esse resultado por desigualdade de Bell. Nesse vídeo que aparece aqui no card, a gente fala mais sobre a desigualdade de Bell. Existem várias formas de interpretar esse resultado, a desigualdade de Bell. Agora, uma delas é essa, né, de que existe um conflito entre a noção de causalidade e a mecânica quântica, né? Então, uma forma de pensar a desigualdade de Bell é falar o seguinte: olha só, esse resultado está mostrando é o seguinte, que os resultados dos experimentos, eles não são compatíveis com essa nossa noção de causalidade clássica. O que é a noção de causalidade clássica? Ela pode ser formalizada, a gente pode pensar na noção de causalidade clássica basicamente como o princípio de Reichenbach. Então, excluindo a possibilidade de explicar essa correlação por causa comum e excluindo a possibilidade de explicar isso por relação causal direta, a gente chega numa situação que é um impasse, que é o seguinte: existe uma correlação em alguns sistemas físicos que não pode ser explicada usando a nossa noção de causalidade. Então esse é o conflito entre a mecânica quântica, né, e a nossa noção de causalidade. Atualmente, isso é bem recente mesmo, assim, os físicos estudam alternativas, né, porque assim, a noção de causalidade ela deve ser preservada, porque existe um uso também prático desses sistemas emaranhados, né, então eles, por exemplo, eles são importantes no campo da informação quântica, né, então a gente quer preservar isso no campo da informação quântica também, né, a ideia de que você vai fazer intervenções ali, isso vai ser importante para o desenvolvimento desse campo. Então não dá para os físicos, não dá para quem estuda mecânica quântica abandonar completamente o conceito de causalidade. Então o que existe atualmente é uma tentativa, né, de elaborar novos modelos, né, modelos que sejam compatíveis, assim, tanto com a mecânica quântica quanto com a noção de causalidade, algumas noções de causalidade que a gente ainda tem, né. Então essa busca por modelos causais quânticos, né, é um tema atual de pesquisa.